pessoal, então, bom dia. Meu nome é Fábio, né? Todo mundo me conhece aqui. A ideia aqui era que a imagem fosse aparecendo uma por uma, né? E eu ia pedir para vocês, se vocês conhecem essas pessoas, então ia começar com esse, vocês estão vendo o mouse aqui, ia começar com esse cara aqui. Todo mundo conhece? Fala o nome dele, por favor, aí, quem conhece. Ronaldo, né? Depois ia ser o mais canhoso aqui, no canto esquerdo aqui, né? Ambeck, né? O Figo. Isso fez a gente sofrer, né? Fez a gente sofrer em 2 Copas do Mundo, mas eu acho ele um baita do jogador. E o último aqui, o Roberto Carlos, né? Que individualmente eram grandes jogadores, né? Talvez na época deles, há 20 anos atrás, os melhores em suas posições, mas quando colocados juntos num único time, né, que foi o Real Madrid ali dos Galácticos, no começo dos anos 2000, não funcionou como se esperava, né? Não teve tantos resultados assim como todo mundo esperava, achavam que iam ganhar tudo, que iam ganhar várias Champions, e não foi o que aconteceu. O Real Madrid de hoje é muito mais vitorioso que esse time aqui, formado por grandes estrelas. E isso aqui é para contextualizar o nosso tema, né, que é a inteligência coletiva e o desempenho de equipe. E aí eu estava pensando num exemplo brasileiro, daí a gente lembrou do Flamengo, né? Ainda bem que eu acho que não tem Flamengo aqui, talvez só online, né? Que é o Flamengo de 95 lá, que tinha ficado o Romário de Mundo, que falava que era o melhor ataque do mundo, mas que também não funcionou e não ganhou nada. Aí eu pedi para... eu acho que fiquei no errado em você. Não, você vai deixando a setinha. Não. Eu fiquei em cima... Não, eu já mudei. Já mudou lá? Já. Porque aqui era mais interrogando. Vamos lá. Ou fiz alguma barbeiragem. Não, tem pane, mas é guerra minha. Pessoal, então, isso aqui foi para apresentar o tema, né? Inteligência coletiva e desempenho de equipe, uma revisão sistemática de literatura. Basicamente, a inteligência coletiva ela vai dizer que uma equipe inteligente coletivamente não é só resultado de muitas pessoas inteligentes. É mais do que isso. Você tem outros fatores, né? Às vezes você juntar muitas pessoas inteligentes, se o grupo não tiver, não cumprir alguns requisitos que a teoria fala, ele não necessariamente vai ser inteligente. E a abordagem aqui é uma abordagem de revisão sistemática, tá? Qual que é o objetivo do trabalho? Aqui estava o objetivo, eu botei para aparecer, né? Então sumiu aqui, mas o objetivo era fazer um levantamento, né, sobre qual o conhecimento produzido a respeito de inteligência coletiva e desempenho de equipe nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024. Então, aqui era para falar sobre a metodologia que foi utilizada. A metodologia escolhida foi o ProNoC, que é uma ferramenta de revisão sistemática, e a gente focou muito na bibliometria. Então, eu, quando comecei a fazer a disciplina com as colegas, eu achava que eu ia fazer uma revisão de uma análise de conteúdo. Mas não, primeiro a gente faz a parte de bibliometria, eu nem sabia o que era, mas é fazer um estudo de quem está publicando mais sobre aquele assunto, quais são os principais autores, os principais periódicos, as palavras-chave mais utilizadas, quais são os artigos de maior impacto através das citações, não necessariamente o conteúdo que eles estão tratando ali dentro. Para fazer essa revisão sistemática, né, essa parte de bibliometria, você começa escolhendo 2 eixos de pesquisa, uma base de pesquisa e um período. Então, foi escolhido o Scopus, a base Scopus, nos últimos 10 anos, né, 2014 a 2024, e aí foram definidos 2 eixos de pesquisa. Um eixo foi inteligência coletiva e o outro eixo foi desempenho de equipe. Para cada eixo, você escolhe algumas palavras-chave. Então, para a inteligência coletiva, a gente escolheu Collective Intelligence e Wisdom of Crowd. E para desempenho de equipe, foi escolhido Team, Group e Performance. E aí você combina esses 2 eixos, 2 a 2, então das 6 combinações, e você faz a pesquisa no Scopus, e cada combinação dessa me retorna uma quantidade de artigos. Então, por exemplo, Collective Intelligence e Team retornou 95 artigos, Collective Intelligence e Group retornou 378, e Collective Intelligence e Performance 283, e aí da mesma forma ali para o Wisdom of Crowd. O total ali foi de 1.003 artigos. E aí você começa a fazer alguns filtros ali do ProNoC para ir eliminando artigos ou ir selecionando aqueles que são mais significativos. Então,
Estou indo para o lugar errado aqui. Tá. Então, aqui a ideia é que vai ser um por um, mas assim, é como se fosse um filtro, né? Então, começou ali com 1.003 artigos encontrados na base Scopus. O primeiro passo foi identificar se tinha artigos duplicados. Daí, utilizando uma ferramenta, você pode usar o EndNote, o Mendeley, o Zotero, foi identificado ali 225 duplicados e sobraram 778 não duplicados. Aí vem uma fase de leitura dos títulos, então foram lidos todos os títulos desse artigo e você vai eliminando aqueles que não estão alinhados com a sua pesquisa a partir do título. Então, sobraram 181 artigos, devidamente alinhados. Não é fácil, às vezes você lê o título e você pensa, pô, mas será que isso aqui está alinhado? Não, e você fica com a vontade de ler o resumo, mas é muito trabalho, então você não, vou ficar no artigo, o artigo tem que ser claro também, o título. A partir daí é feita uma regra de Pareto. Então você vai pegar esses 181 artigos, vai no Google Acadêmico, um por um, verificar quantas citações vai pegar e aí geralmente dá no meu caso, aí tem um artigo responsável por 80%. A linha de suporte foi 34. Então, esses 41 mais estação 9 tinha T4. Então, esses 41 funcionários, todos os outros ficaram reservados na regressão. Aí você vai explicar de um artigo o artigo resumo. Você faz a leitura de todos os resumos, e aí sobraram 30 artigos. E, por último, você faz a leitura integral do artigo, e aí sobraram 24. Então, esse aqui é o portfólio bibliográfico. É a partir desses 24 artigos que você vai fazer toda a sua análise bibliométrica e depois vai fazer a sua análise de conteúdo numa pesquisa futura. Então, aqui eu trouxe como exemplo aqui, o Pareto, né? Que, explicando aqui talvez não seja muito claro, mas aqui estão todos os artigos ordenados, na esquerda os com maior número de citação e os da direita com menor número de citação. E ali na flechinha está a linha de corte, né? Então, da flechinha para a esquerda são os que foram selecionados, os demais foram reservados. Aí os resultados, né? E aí é um resultado bibliométrico, né? Então, os principais autores, o que dos 24 artigos ali, quem mais apareceu foi a Anita Ullen, com 7 artigos, depois o Thomas Maloney e a Agarwal e o Engel. E o bacana aqui que a Agarwal, ela não é brasileira, mas ela é filiada à FGV, então é uma pesquisadora brasileira. E aí tem uma outra análise que você faz, então desses 7 autores aqui, 5 estão afiliados aos Estados Unidos. Então você vê que a maioria das pesquisas são lá nos Estados Unidos. Aí esse Kurvers, ele é da Alemanha, e a Agarwal, que é a representante aqui do Brasil. Aí do lado direito aqui a gente tem o número de artigos por palavra-chave. Então a palavra-chave que mais apareceu foi Collective Intelligence, junto com Human, foram 13 artigos em que elas aparecem. E aí isso me chamou a atenção, eu inclusive conversei com o professor Alexandre, né, sobre isso. Eu achei estranho. E aparece ali Human, depois aparece também masculino, feminino. E isso tem uma explicação porque a inteligência coletiva e equipe, você também tem estudos com animais. Então, você tem ali enxame, você tem pássaros, você tem cardumes. Então, assim, por isso que eu acho que é importante o pesquisador deixar bem claro, eu estou estudando aqui pessoas, não animais, e é por isso que apareceu bastante ali human, né? Depois aparece group, process e intelligence. Aí, quanto aos periódicos, o que mais apareceu foi o ozônio, com 5. E aí também aqui chama a atenção que apareceu muitos periódicos de psicologia, né? E aí eu também conversei com o professor Alexandre sobre isso. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou indo para o lado errado? Mas daí a gente analisou ali e viu que tinha tanto de psicologia quanto da área de administração também. Esses resultados aqui, eles são só resultados ali do meu portfólio bibliográfico, dos 24 artigos.
Aí tem uma outra análise que você faz, que é pegar todas as referências desses 24 artigos, né? Todos os artigos que eles citaram, e você também verifica quais são os autores mais citados, quais são as palavras-chave mais utilizadas, quais são os periódicos mais utilizados, e aí você faz uma comparação entre o seu PB e entre as referências dele. Mas aí seria muita informação, achei que não era o caso de trazer aqui, que poderia talvez causar mais confusão do que esclarecimento. Quanto a limitações de trabalho futuro, então, uma das limitações é que ela foi restrita ao período de 2014 a 2024 e ficou limitada à análise bibliométrica. Eu acho que com o trabalho futuro, o principal seria fazer uma análise de conteúdo, inclusive é um interesse meu, né, fazer isso aí. Aí eu trouxe aqui, né, para agradar a maioria, né? Então eu trouxe aqui exemplos, né? O Vasco, campeão de 98 da Libertadores, né? Que é um exemplo de time que não era formado por grandes estrelas, apesar de ter ali o Juninho Pernambucano, né? Que era, acho que era um grande jogador, mas era um time de coletivo, um time operário, né? Um time de pessoas se ajudando, não de um destaque querendo aparecer mais que os demais. Aí tem o Furacão, campeão de 2001 do Campeonato Brasileiro, e tem o Coxa, campeão de 85, aí, em homenagem aos professores, né? Para garantir a nossa nota, né, professor? E aí eu perguntei para a IA, porque eu perguntei para ela de exemplos de times que não tinham funcionado bem coletivamente, mas que tinham bons talentos. E ela citou o Real Madrid, ela citou alguns times da NBA, e aí depois eu perguntei, e exemplos contrários, times que não tinham estrelas e que funcionavam. E aí ela citou lá o Porto, campeão da Champions, citou o Borussia, citou o Atlético de Madrid, mas eu pedi exemplos nacionais, e aí vieram esses exemplos aqui. Então, não é só opinião nossa, não, a IA ajudou também. Beleza? Pessoal, era isso. Obrigado. Perguntas? Então, escolhe. Todo esse processo, mais ou menos quanto tempo levou assim, começar escolher a palavra-chave, começar em 1000 e ir baixando até chegar no fim, assim, mais ou menos quanto tempo? Muito tempo, porque essa é talvez a quarta versão da pesquisa. Eu comecei com algumas palavras-chave, e aí eu fiz uma primeira pesquisa, e aí eu fui muito radical no corte pelo título, e aí eu eliminei muito artigo, e aí a minha pesquisa ficou muito limitada. Aí o professor lá, né, me orientou a talvez mudar as palavras-chave também, aí eu fiz uma outra pesquisa, baseada na sugestão dele, mas eu vi que a minha pesquisa foi para outro caminho, não estava indo para o caminho da inteligência coletiva e do desenvolvimento. Aí eu retornei ao que eu tinha feito inicialmente, mas aí mudei. Apesar dela ser muito objetiva, né, você ter ali parâmetros matemáticos, numéricos, ela tem um lado muito subjetivo. Que é eu ler um título e dizer, está alinhado, não está caminho, isso aqui é extremamente subjetivo. Não é objetivo. Muitas vezes você fica assim, não é, não é. Né? A mesma parte de ler o resumo, né? Você fica, alguns você fala, não, isso aqui realmente é da minha pesquisa. Alguns falam, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas alguns você fica, será que é, será que não é? Isso demonstra o quanto é importante escrever um bom resumo, né? Isso. Porque depois, quando você vai ler o artigo, você fala, não, o resumo me disse que era algo, mas agora eu li o artigo, não é. Isso aqui não. Você precisou de 3 horas a mais para descobrir isso. Isso, exatamente. Então, assim, é um processo longo, demorado, sofrido. Em alguns momentos, aquela parte a parte de levantar o número de citações por artigo, eu terceirizei. Não sei se a gente pode falar aqui, mas paguei para minha filha. Falei, filha, você quer quanto para fazer isso aqui para mim? Ela é universitária, está precisando de dinheiro, então, né, cobrou lá e fez para mim. Porque depois a gente tem que fazer isso também nas referências, né? Então, eu tenho 778 artigos nas referências. Eu também tenho que olhar quantas citações cada um deles tem. Meu, é um trabalho braçal. Ser assistente de pesquisa não é problema nenhum. Não Depois eu pergunto para o professor Fernando lá como é que é sendo um professor de pós-graduação no Brasil, ser assistente de pesquisa de um professor norte-americano, você vai entender a quantidade de dinheiro que eles têm para fazer pesquisa e para publicar o que a gente, às vezes, aqui acaba dizendo assim, eu não tenho condições de fazer aquilo. Né? Não tenho, porque eu não tenho 20 assistentes de pesquisa, né? Cada um deles com doutorado completo já, né?
ajudando a fazer essa análise que você pediu para sua filha te ajudar. Eu vou mudar o nome dela agora para Cindy Pesquisa. E aí... Não. O professor Fernando recebeu. E assim, eu tentei fazer algumas partes pela programação, mas o próprio Google Acadêmico, eu acho que ele bloqueia. Você tenta fazer consulta direta lá, mas ele bloqueia, aí começa a retornar zero, aí não deu, aí teve que ser no manual mesmo. Mas é demorado, Nicole, é bem demorado e trabalhoso. Mas como a gente começou, né, não, agora vamos até o fim. E eu achei bacana a ferramenta, eu gostei, apesar de ela ser trabalhosa, eu achei bacana e objetiva, né? Você consegue mostrar o que você fez. Essa análise bibliométrica ela tem essa característica de ela só quer quantificar, né? O que eu posso contar a partir desses textos que eu li. Então, por isso que você não conseguiu chegar a fazer análise de conteúdo, porque a análise de conteúdo já está fora disso, já tem algum grau de subjetividade maior, por mais que esteja você tem que criar categorias ou trabalhar com categorias pré-existentes, né? Mas já envolve uma subjetividade que a bibliometria não permite. A bibliometria meça. Se foi o Fábio que fez isso aí, ou a Nicole, não interessa, tem que chegar exatamente a mesma tabelinha. Sobre aquilo que faz tinha vários jogadores bons, mas o que a teoria fala é que... Então, ela fala que, primeiro, que a inteligência coletiva não é resultado da inteligência individual de cada um. E quando você fala de inteligência, você pode estar falando de inteligência atlética, né, física, né, são vários tipos de inteligência, não só cognitiva. E aí, o que ela traz principalmente tem uma autora aqui que apareceu mais para a gente, que é a Anita Uli. Ela é uma referência nesse estudo. E aí, os artigos dela falam que a inteligência coletiva ela depende basicamente, ela criou um índice chamado fator C, que mede o nível de inteligência coletiva de uma equipe. E ela fala que basicamente são 3 parâmetros. A comunicação, a alternância de turnos de fala, eu estou falando de mais de uma de resolução. O futebol tem que passar a bola. Isso, ela trabalha em equipe, né? Ela fala em diversidade cognitiva, então talvez no futebol você precisa ter diversidade de valências, não adianta você ter vários centroavantes, de alguém para armar, alguém para cruzar, alguém para defender, ou tentando fazer uma correlação, né? E ela fala da sensibilidade social, que é um teste que você mede o quanto cada integrante consegue perceber os sentimentos do outro através dos olhos. Talvez no futebol a estrela não seja ninguém para os demais e não esteja interessado no interesse dos demais ali ou no sentimento, só no que ele quer. Mas são esses 3 fatores que influenciam principalmente. Sensibilidade social, a comunicação, né, a alternância de fala e a diversidade cognitiva. Por exemplo, se você quiser se destacar, só por querer fazer isso, ela pode atrapalhar o grupo. Eu acho que sim. Quando ela se coloca acima do grupo, né, porque eu acho que o grupo, a ideia do grupo é que o grupo trabalhe para ele mesmo, né, que não seja algo individual. Mas aí eu acho que inclusive uma possibilidade de estudo, né? O quanto que uma pessoa individualista que quer se destacar atrapalha o desempenho de um. Aqueles times ali formados por campeões isoladamente, mas que não conseguiram ser campeões coletivamente, demonstram exatamente isso. Está todo mundo querendo se destacar ali, todos eles querem estar lá na banheira, né? Todo mundo como síndrome de Romário, né? Todo mundo quer estar lá na banheira esperando a bolinha no pé para chutar para dentro do gol, né? Só que tem que ter um time para fazer isso. Pode ser dentro de sites que mas parte da também não pode ser diferenciada pela abordagem do grupo ainda mais visto, para as mulheres. Tem um texto do moderal do tipo, quando se fala em grupos que tem uma abordagem quanto fatores como mulheres que podem entrar no estado. Então, o que a teoria fala é que as mulheres elas têm uma sensibilidade social maior do que as dos homens. Então, automaticamente, ela ter mais mulheres na equipe torna a minha equipe mais inteligente, porque vai aumentar a sua sensibilidade social. Inclusive, tem artigos ali da ULI que fala o que torna um time mais inteligente coletivamente, mais mulheres. Então, quanto mais mulheres você tiver na equipe, teoricamente, mais inteligente coletivamente ela vai ser. E a gente vê isso na prática, né? Fábio, volta lá então para o nosso sim para 2024, lá para o slide ali, só clica naquele slide. Ou não sei se o Almir quer falar uma coisa. A teoria fala sobre
Por exemplo, aqui não está montado, está rodando também, se eu colocar mais gente aqui, chega uma hora que não faz mais diferença. Tem uma parte tem um artigo que fala sobre aprendizagem em equipe. Quanto mais diversidade cognitiva eu tenho, ela fala numa curva em U ou ao contrário. Então, à medida que eu vou aumentando a minha diversidade cognitiva, vai aumentando a facilidade de aprendizagem da equipe. Só que vai chegar um ponto, vai chegar no máximo, né? Vai chegar um ponto em que, a partir do momento que eu começo a aumentar demais essa diversidade cognitiva, começa a tornar difícil a própria comunicação dentro da equipe, e aí começa a cair a inteligência coletiva da equipe, a facilidade de aprendizagem da própria equipe. Então, tem um meio termo entre isso, né? Tipo assim, eu não posso ter tanta diversidade e nem tão pouca diversidade. E eu acho que há também a dificuldade, até a gente falou sobre isso, você mostrou, né, você mandou o Bieck, né? Que equipes menores são mais fáceis de gerir. Então, assim, você pensa que eu tenho equipe, quanto maior a equipe, mais diversidade eu tenho, mais rico fica, mas fica difícil também de eu gerir e de eu permitir que todo mundo fale, né, todo mundo participe. E aí, então, eu acho que é buscar esse equilíbrio entre o tamanho da equipe não ser tão grande que não permita que todo mundo participe e nem tão pequena que eu não tenha diversidade. Os engenheiros iam dizer assim, você tem que procurar o ponto da curva e que é a primeira derivada igual a zero. Eu também pensei nisso. Mas agora, 30 anos depois de me formar em engenharia, não me peça para explicar, mas essa ainda dá para explicar. Tem coisa que a gente já não consegue mais explicar. Já ouvi falar, por exemplo, na administração, no podcast, tem uma forma, às vezes, para montar equipe de administração, máximo de pessoas, até que uma pessoa pode ser subordinada para chegar num ponto ótimo. Eu não sei se é a mesma coisa, mas o que eu tinha visto é quantas pessoas você consegue gerenciar ao mesmo tempo. Isso é a teoria clássica, Tem um livro da Elon Musk que fala de equipe conversa. Ele não detalhadamente a respeito dessa organização, né? Uhum. Mas ela fala bastante sobre a diferenciação de grupos, equipes organizadas, coordenação comum, e aí não. Eu vou precisar desse livro, hein? Senão já eu tenho mais importante. Essa é a conexão que acontece no Congresso. Alguém fala uma coisa. Tá, vou procurar. Porque eu já vou ter que deixar bem claro no meu trabalho o que é grupo, o que é time, o que é equipe.